Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 1 de Filipenses. Nós vamos estudar os versículos 19 a 30. Nós veremos aqui, nessa terceira e última parte desse capítulo, aquilo que Paulo está nos mostrando. Isso é, que os problemas que tentam roubar a nossa alegria podem ser superados quando estamos com a nossa mente focada, quando nós estamos com a nossa mente transformada, entendendo que o serviço a Cristo nos faz experimentar a verdadeira alegria. Ao analisarmos o conteúdo dessa parte final do capítulo, encontramos Paulo afirmando que todos os cristãos unidos devem participar na luta em favor da fé evangélica. Ou, em outras palavras, devemos priorizar a unidade porque ela é fundamental na luta em favor do Evangelho. Então, o título que nós estamos dando para esses versículos 19 a 30 é o seguinte: a alegria de servir a Cristo, lutando juntos pelo Evangelho. Eu repito, Filipenses 1, 19 a 30 tem como título a alegria de servir a Cristo, lutando juntos pelo Evangelho. Paulo se alegrava mesmo diante dos problemas mais difíceis, porque servir o Senhor e os filipenses, mesmo que indiretamente, o ajudavam a orar pelos irmãos, como nós vimos há 2 programas atrás, o ajudavam a conduzir outros a Cristo, como nós vimos no programa passado, e agora o ajudavam a lutar unido com os filipenses em favor do Evangelho. Veja bem, quando temos uma mente servil, os problemas não atuam contra nós, mas atuam a nosso favor. Nos versos finais desse capítulo, nós encontramos então 3 declarações importantes que demonstram a necessidade de termos uma mentalidade servil. Paulo declarou que encarava o futuro de uma maneira especial, versículos 19 a 21. Afirmou que por ter Jesus como centro da sua vida, ele queria ajudá-los na proclamação do Evangelho, versículos 22 a 26. E por fim, ele disse aos filipenses que nós devemos viver de um modo digno, porque temos o privilégio não apenas de crer, mas também de sofrer por Jesus, versículos 27 a 30. Em resumo, uma síntese desse texto pode ser expressa nessa sentença: a única maneira de derrotarmos os problemas que querem roubar a nossa alegria é nos ocupar no serviço a Cristo, lutando juntos pelo Evangelho. Eu repito, essa é a frase que é a proposição, é o desafio do texto para nós. Quando eu digo essa frase, quando eu repito essa frase, a minha ideia é que você ouça e faça a pergunta para a sua vida, para você mesmo. Será que isso tem sido uma verdade na minha vida, no meu dia a dia? Então, se você puder, ouça essa frase e pergunte para você, questione-se diante do Senhor. A única maneira de derrotarmos os problemas que querem roubar a nossa alegria é nos ocupar no serviço a Cristo, lutando juntos pelo Evangelho. E quando nós analisamos, então, esse texto, nós vemos 3 declarações do apóstolo Paulo, mostrando que realmente o seu propósito ministerial era esse: trabalhar para o avanço do Evangelho. A primeira declaração refere-se à maneira especial de encarar o futuro. Veja os versículos 19, 20 e 21. Essa declaração de Paulo nos remete a uma questão que traz muita preocupação para muitas pessoas. O que será do meu futuro? Como é que eu devo encará-lo? Querido amigo, não só aqui, ainda nessa existência, depois de vivermos talvez 80, 90 anos, tem muita gente que se apavora só em pensar que está envelhecendo e que pode viver 80, 90 ou 100 anos. Mas além disso, é necessário que pensemos também na vida futura. Isso é, na vida após a morte. Ela existe. Ou será que você não acredita nela? Se você não crê na vida após a morte, é bom começar a estudar a respeito, pois de fato podemos afirmar que existe uma outra existência depois dessa existência carnal e terrena se abater sobre nós.
Paulo se alegrava porque ele tinha convicções claras a respeito da vida após a morte. Ele cria, com base nas Escrituras Sagradas, que há um final feliz. No verso 19, ele nos explica de uma maneira muito clara. Ele diz que todas as coisas que lhe aconteceram, isto é, a prisão, a ousadia dos irmãos diante do seu aprisionamento e até as pregações com motivações erradas, cooperavam para a sua libertação, para a sua salvação, conforme a palavra no original. Ele tinha essa certeza porque os filipenses e outros irmãos o estavam sustentando com suas orações, e também porque contava com o sustento do Espírito Santo que foi dado pelo Senhor Jesus e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outras palavras, Paulo estava afirmando que cria que Deus lhe daria todas as condições para enfrentar qualquer problema. Deus lhe daria um escape para enfrentar todos os problemas sem perder a alegria de servir o Senhor, que era o seu grande e maior objetivo de vida. No verso 20 ele afirmou que a sua grande e ardente expectativa, a sua esperança, era não ser envergonhado. A vergonha que Paulo temia se referia à possibilidade de não mais testemunhar, tendo sido chamado para testemunhar. Mas poderia ser envergonhado também se ele viesse a negar a Jesus por causa das pressões. Por exemplo, como ocorrera com Pedro, que negou a Cristo 3 vezes. O que Paulo estava dizendo, de uma outra maneira, é que o seu grande desejo era engrandecer a Cristo diante de toda e qualquer circunstância, diante de todo e qualquer problema. O seu desejo era engrandecer a Cristo, tanto se continuasse vivendo e realizando o seu ministério, como se viesse a morrer e terminasse a sua jornada nessa vida. Com sua mente servil, totalmente concentrado em servir a Cristo, Paulo mostrou que a sua alegria não dependia das circunstâncias, não dependia dos problemas que o cercavam. Vivendo ou morrendo, ele queria engrandecer, ele queria glorificar e magnificar a Cristo. Por isso, no verso 21, ele proclamou de uma maneira muito clara: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas como é que podemos entender essas palavras? Paulo estava dizendo que o viver para ele era Cristo, pois, na verdade, a sua vida verdadeira começou quando ele se encontrou com Cristo lá na estrada de Damasco. O início da vida era Cristo, a continuação da vida era Cristo, e a vida futura era Cristo. Por isso ele mantinha a sua alegria. A sua mente estava focada em Cristo. E mesmo nas horas em que ele temeu e ficou perplexo, Jesus lhe assistiu, dando-lhe mensagens de ânimo e de encorajamento. Confira comigo lá em Atos 18, Atos 23, Atos 27. Por 3 vezes o Senhor se manifestou a ele, encorajando-o. Quando consideramos Cristo como a nossa vida, estamos afirmando que ela só tem sentido nele. Estamos dizendo que permanecemos nele e que sem ele não há valor para nada daquilo que nós fazemos. Agora, quando analisamos atentamente esse versículo 21, percebemos que essa é a maneira como o crente verdadeiro deve interpretar a vida e deve encarar a morte. Você pode encarar a vida assim como o apóstolo Paulo? O que é vida para você? A vida para você é Cristo? Você está vivendo com Cristo e para Cristo? Ora, a vida de muita gente parece não ter sentido nenhum. Mas por que isso acontece? Porque não vive a vida em Cristo. É o próprio apóstolo Paulo que explica melhor essa afirmação. Ele explica melhor o que é viver em Cristo numa outra passagem, quando ele disse: já estou crucificado com Cristo, e já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Querido amigo, nós encontramos nessa epístola que estamos estudando várias vezes a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. E a pergunta é: você está em Cristo? Se você está em Cristo, Cristo está em você. E então esse seu viver é Cristo. Esse viver é Cristo. Esse é o viver triunfante, esse é o viver vitorioso. E quando Cristo vive em nós, é que nós podemos dizer: para mim, o viver é Cristo. Cristo deve ser o poder dinâmico para as nossas vidas. Cristo deve ser o propulsor da nossa existência. Deve ser a única recompensa verdadeira.
Por isso, em Filipenses 3,8, Paulo afirmou que considerava qualquer coisa como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O seu interesse supremo e a sua posse mais preciosa, tanto agora quanto para sempre, era Cristo e o seu relacionamento com Ele. Mas ao mesmo tempo em que Paulo afirmou que a sua vida era Cristo, ele afirmou também que o morrer para ele era lucro. Mas esse morrer era lucrativo por quê? Porque a morte, veja bem, a morte é a porta de entrada para a eternidade. Quando estaremos então para sempre com o Senhor Jesus Cristo. A morte pode ser considerada como lucro, pois ela nos possibilitará mais rapidamente encontrarmos com Jesus, que deu a sua vida por nós. Em diversas ocasiões, ele se referiu à morte como estar dormindo no Senhor. Mas agora, diante da real possibilidade de morrer, dependendo da sentença do julgamento, ele se referiu à morte como algo lucrativo, pois se isso acontecesse, se ele fosse condenado à morte, estaria imediatamente na presença do seu Senhor, o que era incomparavelmente melhor. Se cremos em Jesus Cristo, a morte significa para nós união e reunião. Veja bem, entenda bem. União com Cristo e reunião com aqueles que temos amado e dos que tínhamos nos separado. Por isso, uma segunda declaração de Paulo é tremendamente desafiadora para nós. Ele se referiu ao seu desejo de ajudar na proclamação do Evangelho, estando ainda entre nós, ou estando ainda entre a sua geração. Versículos 22 a 26. Por ter Jesus como centro de sua vida, Paulo queria ajudá-los no ministério de evangelização. Mas essa declaração deve ser muito bem entendida. Nos versos 22 a 23, ele revelou que estava diante de uma decisão muito difícil e complicada. Estava em meio a dois desejos legítimos. Ele desejava partir e estar logo diante do seu Senhor, o que era incomparavelmente melhor. Mas, por outro lado, ele entendia que se ele continuasse vivo, isso é, vivendo na carne, vivendo no seu físico, ele seria proveitoso para os filipenses e para o seu projeto, para o projeto de Deus de pregar o Evangelho. Ele disse que se sua vida fosse preservada para que continuasse o seu ministério, ele frutificaria em favor do Evangelho. Por isso ele não tinha convicção do que escolher. No verso 24, demonstrou Paulo mais uma vez a sua maturidade e a prática do princípio do amor, que consiste em ceder os nossos direitos em favor dos nossos irmãos. Ele declarou que mesmo que não fosse o melhor para ele, porque realmente o melhor seria estar logo na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus. Então, mesmo que não fosse o melhor para ele, ele entendia que o melhor para os filipenses era que ele continuasse vivo, trabalhando e ajudando-os na proclamação do Evangelho. Então, ao usar a expressão eu devo talvez permanecer na carne, Paulo estava colocando a necessidade dos seus parceiros ministeriais acima das suas necessidades e dos seus desejos mais legítimos. Ele gostaria de estar logo diante do Senhor Jesus, mas ele reconhecia que ele poderia ser útil aqui, ainda, pregando o Evangelho. No verso 25, vemos que Paulo se alegrava com a possibilidade de ficar e servir o progresso do Evangelho. Na verdade, chegou à conclusão de que a sua permanência em vida serviria não somente para o progresso do Evangelho, mas também para o progresso e alegria dos filipenses. Paulo queria envolvê-los no seu trabalho de alcançar lugares pioneiros. Ele sabia que o trabalho, que o serviço para Cristo derrota o ladrão dos problemas que tenta roubar a nossa alegria. E no verso 26, ele termina essa segunda declaração com palavras que têm um significado realmente extraordinário. Ele discernia claramente o seu papel no serviço do Senhor. Se ele permanecesse vivo, ou mesmo se ele morresse, ele tinha como alvo servir de exemplo para os filipenses. Assim como ele ainda é exemplo para nós. Ele desejava que eles se alegrassem, se gloriassem em Jesus pela sua vida interessada no Evangelho, no avanço, no progresso do Evangelho. O apóstolo aos gentios desejava que, olhando para a sua vida, todos os filipenses, e nós também, cristãos
de todas as épocas, olhássemos para ele e víssemos no seu testemunho e na sua dedicação um exemplo a ser seguido. Ele queria que víssemos nele alguém que, mesmo estando envolvido com problemas, podia manter a sua alegria. Mas a pergunta é, qual era o segredo de Paulo? Nós já temos falado. Ele tinha uma mentalidade servil. Ele tinha uma mente completamente focada no serviço do Senhor. Vivo ou morto, Paulo desejava, ansiava por servir ao seu Senhor. E você? Será que você diria essas mesmas palavras? Para você, o viver é Cristo e o morrer é lucro? Querido amigo, infelizmente, muitos cristãos não podem repetir as palavras de Paulo. Mas é bom lembrarmos que a verdadeira alegria só pode ser obtida quando confiamos e vivemos de tal maneira que os homens vejam em nós uma vida completamente entregue ao Senhor Jesus. Chegando ao final quase do nosso programa, analisamos agora os versículos 27, 28, 29 e 30, na terceira declaração que Paulo faz. Essa terceira declaração refere-se ao dever de todos nós cristãos vivermos de modo digno. Nesses versos, Paulo declarou que os cristãos têm o privilégio não apenas de crer, mas de padecer por Jesus Cristo. Eu sei, essa palavra não é muito agradável aos nossos ouvintes. Nas últimas palavras desse capítulo, Paulo mostra que a vida cristã não é um local de divertimento e de recreio. De jeito nenhum. Não, absolutamente não. A vida cristã é descrita como um local de lutas, de batalha espiritual, onde o verdadeiro cristão deve enfrentar os problemas de tal maneira a não perder a alegria que o Senhor Jesus nos concede. Esse local é, ao mesmo tempo, um local de dificuldades, de problemas. Mas essa maneira de viver com alegria, é também fruto do Espírito Santo que Ele produz em nós, em nossa vida, com a nossa participação. Veja bem como Paulo nos conduziu nesse capítulo através de 3 ilustrações. Primeiramente, nos versículos 1 a 11, nós somos amigos e temos uma profunda comunhão no Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, nos versículos 12 a 18, conforme vimos no programa passado, nós somos servos que trabalham para o avanço do Evangelho. E nesse parágrafo ele ilustra a vida cristã, mostrando-nos como soldados. Somos soldados. Somos soldados que lutam juntos pela fé evangélica. E essa batalha deve ser desenvolvida de 3 maneiras. A primeira maneira de lutarmos é agirmos com coerência. Versículo 27. Foi por isso que Paulo disse que devemos viver de modo digno do Evangelho. Devemos ser coerentes, pois ao professar o nome de cristãos, devemos agir como cristãos. E a característica básica do cristianismo é amor. É a unidade que Jesus sempre pretendeu que tivéssemos. Filipos era uma cidade de soldados aposentados, mas quando eles estavam na luta ainda nativa, tanto no exército romano como no exército grego, uma das regras fundamentais era lutarem bem unidos. Se você puder, tente imaginar. Os soldados protegidos por seus escudos, encostados uns nos outros, formavam uma barreira que impedia o ataque dos adversários e ainda possibilitava que eles avançassem continuamente contra as forças do inimigo. E assim eles obtinham vitória, porque eles estavam unidos. Essa maneira digna do Evangelho. Na prática se demonstra quando nós estamos juntos, vivendo o Evangelho, unidos, lutando de alma, pela fé, juntos. Na luta em favor do Evangelho, devemos ser um só. A segunda maneira de lutarmos é tendo um espírito de ousadia. Veja o versículo 28. Nós não devemos lutar sem conhecermos as estratégias do adversário. Não devemos lutar sem estarmos preparados. Afinal de contas, muitos cristãos creem no Evangelho da adesão e supõem que por serem crentes, todos os problemas terminaram. Isso não é verdade. A Bíblia está clara em dizer que no mundo teremos aflições. Ela também diz claramente que se quisermos viver piedosamente em Cristo Jesus, seremos perseguidos. Veja, por exemplo, João 16:33, 2 Timóteo 3:12. Quando os apóstolos iniciaram o testemunho de Jesus, eles foram perseguidos. Mas eles oraram e pediram mais ousadia.
A ousadia no testemunho nos concede alegria. Não importa o adversário e a sua força, Jesus é mais poderoso. A terceira maneira de lutarmos, essa maneira final de lutarmos, é tendo o discernimento do privilégio de sofrermos por Cristo. A palavra de Paulo para descrever privilégio é caris, isso é a graça. Graça de sofrermos por Cristo, por aquele que deu a sua vida por nós. Querido amigo, você está disposto a sofrer por Cristo? Esse é o grande desafio. Mas não permita que os problemas te roubem a alegria. Que o Senhor te abençoe e te capacite a viver, mesmo que sofrendo, para proclamar o Evangelho de Cristo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.